Oi meninas e meninos, né? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o sistema respiratório, né? Vou passar alguns assuntos que são relevantes, inerentes ao sistema respiratório, e aí, com fé em Deus, nós teremos a oportunidade de aprofundar esses assuntos na aula pessoalmente, né? Que aí eu consigo mostrar a estrutura para vocês, desenhar no quadro, fazer de uma forma mais dinâmica como a gente já faz na aula, né? Claro que eu também não sou lá a expert em desenho, mas vocês sabem que sempre que necessário eu faço um rabisco, tento fazer de uma forma mais elucidativa possível. Então, aqui com a apresentação de slides e o meu sistema de áudio, que é o único sistema, o único meio digital que eu consegui me adequar para conseguir lecionar para vocês, uma vez que eu tenho dificuldade com essa parte digital, a gente vai passar alguns aspectos que são importantes, que vocês precisam ter uma base, e o que for necessário aprofundar e o que vocês tiverem ficado com dúvida também, eu vou passar para vocês em aula, em sala de aula, né, em algum momento. E aí, em relação ao sistema respiratório, né, o que se trata esse sistema, como é que funciona? O sistema respiratório, o conceito dele, ele consiste dentro da anatomia humana, né? Vocês vão ver que esse conceito ele muda um pouquinho mais quando a gente estuda lá a fisiologia do sistema respiratório. Consiste na absorção de oxigênio e a eliminação de dióxido de carbono, resultante das oxidações celulares. Né? É o órgão principal deles, órgãos efetores, são os pulmões, sendo que uma pessoa, um indivíduo anatomicamente normal tem dois, e além de um conjunto de órgãos que está alocado aos pulmões que formam o sistema respiratório. Né? Nós temos o sistema, as vias aéreas que a gente chama, né? Tudo que for relacionado a vias aéreas se trata de sistema respiratório no corpo humano. Nós temos uma subdivisão na anatomia para ficar mais fácil entender os processos anatômicos, fisiológicos e até mesmo o processo patológico do sistema respiratório, que são as vias aéreas superiores e as vias aéreas inferiores. E aí, como o próprio nome já diz, vias aéreas superiores, as vias aéreas que estão acima, e as vias aéreas inferiores, as vias aéreas que estão abaixo. As vias aéreas superiores a gente ainda consegue observar elas a olho nu. As vias aéreas inferiores não, só por exames diagnósticos por imagem, procedimentos cirúrgicos e afins, né? E aí o sistema respiratório, né? Ele está subdividido também, além dessa questão de vias aéreas superior e inferior que eu acabei de explicar para vocês, ele é subdividido em uma porção de condução e a porção de respiração. Então, a porção de condução, como o próprio nome já diz, ela é responsável por conduzir, né? E aí ela é composta de conduzir o quê? Se trata de sistema respiratório, e aí a gente está conversando sobre vias aéreas, então essa porção de condução ela é responsável por conduzir o ar, que é o produto da nossa respiração, né? E aí essa porção de condução ela é composta pelo nariz, um órgão chamado faringe, um outro laringe, traqueia e brônquios, né? Que aí a gente vai conversar um pouquinho mais sobre cada órgão desse durante a aula. E a porção de respiração é composta pelos pulmões, pulmão direito e pulmão esquerdo, né? E é chamada também de condutores aerífero, como eu falei para vocês. E aí o nariz, ele é responsável pela sensação de olfato, que é um órgão do sentido, né? Através do nariz que a gente consegue identificar cheiros. A faringe tem uma relação estritamente com o sistema respiratório e com o sistema gastrointestinal. Então, dentro do sistema respiratório, nós temos órgãos efetores de outras funções também. Como a laringe, por exemplo, que é responsável pela fonação, o sentido da fala. Então, não é apenas a função de condução do ar. Nós temos dentro do sistema respiratório órgãos que executam função ambíguas, duas funções ao mesmo tempo. Né? O nariz, por exemplo, ele tem função
de condução do ar até a via aérea inferior, trato respiratório inferior, além também da função dele de sensação de olfato, né? Além também, que não está descrito aqui, por exemplo, a função de filtração do ar, uma vez que a gente tem vários pelinhos dentro da cavidade nasal, chamado de vibriças nasais, né, que acumulam sujidades. O que são aquelas sujidades que acumulam no nosso nariz? Nada mais é do que um mecanismo de filtragem fisiológica do nosso corpo. É um mecanismo de barreira para que o ar impuro não chegue diretamente aos nossos pulmões. Então já começa um processo ali de proteção desde a cavidade nasal, né? E aí aqui a gente consegue observar na imagem. Cavidade nasal, aí nós temos a epiglote, a faringe, perto da faringe passa a laringe, traqueia, pulmão e os brônquios, né? É muito comum a gente ver em livros de anatomia, em algumas imagens também de anatomia humana, o pulmão sendo representada por uma árvore, porque ele vai se ramificando através da traqueia, né, e de um conjunto que eu consigo explicar para vocês melhor na aula prática chamada de carina, é da onde vai se originar os brônquios, os bronquíolos e os alvéolos. Então a imagem dele fica muito similar a uma árvore, até em achados de exames por imagem, como o raio-x, por exemplo. Algumas patologias a gente consegue identificar, a gente consegue observar pelo achado de algo diferencial nessa árvore brônquica, como por exemplo a tuberculose pulmonar, né, que vão fazer cavernas nessa árvore. E aí a divisão, né? A porção de condução, como eu acabei de falar para vocês, começa pelo nariz, cavidade nasal, né, onde a gente tem também a função olfatória, não apenas função de condução do ar, mas função olfatória e função de filtragem do ar. Logo abaixo nós temos a faringe, que aqui na imagem também é um pouquinho difícil mostrar para vocês devido ao vídeo, mas pessoalmente na aula prática, na peça, a gente consegue distinguir isso de uma melhor forma. A faringe ela está ligada ao sistema digestório porque ela funciona como uma membrana protetiva também, né? Acho que vocês já devem ter ouvido falar que desde a infância nós já somos ensinados dessa forma, né? Que não dá para comer e respirar ao mesmo tempo. Que enquanto a gente está comendo, uma membrana vai lá e tapa o buraquinho do pulmão, a comida passa para o sistema digestório. Quando a gente está respirando, é o contrário que acontece. Então, a faringe ela é essa membrana responsável por isso, né? O que é o engasgo? A pessoa está lá comendo um prato de arroz e aí do nada ela começa a tossir muito, a incomodar muito e engasgou. Isso significa que um grãozinho de arroz sequer acabou indo por outro lado, né? Ele foi para os pulmões em vez de ir para o trato gastrointestinal. Isso por uma falha na faringe, nesse mecanismo de troca e de tamponamento dos orifícios. E aí nós temos a laringe, que é a porção inferior, tá mais inferior à faringe, né? E a laringe, ela é responsável pela fonação. É na laringe que estão situadas as nossas cordas vocais. Acho que vocês devem se lembrar, mas no ano passado eu tive um afastamento do trabalho por licença médica, porque eu tive um quadro exacerbado, um quadro mais agudo de laringite, né? Devido ao fato de que eu trabalho com a fala, e se a gente não cuida tão bem da laringe, né? Essa laringe inflamou, minhas cordas vocais inflamaram, e aí eu perdi a fala por um período equivalente aí a uma semana. Vocês devem lembrar que eu não conseguia falar com vocês, eu não conseguia conversar. Fiquei praticamente muda, né? Porque a laringite, inflamação da laringe. A laringe é o órgão responsável pela fonação. Então, se eu inflamei justo o órgão responsável pela fonação, o que eu vou ter como consequência? A perca temporária da fala, né? E a depender do grau que é lesada essa laringe, pode ser até uma perca permanente. E aí nós temos a traqueia e, por fim, os brônquios, que já estão situados a nível pulmonar, chamado de árvore brônquica, né? E a porção de respiração. Vocês viram a porção de condução,
porção de condução. Não confundam com vias aéreas superiores, vias aéreas inferiores. A porção de condução alocam esses dois tipos de divisão. Vocês viram que aqui, ó, na porção de condução, eu tenho o nariz, que é via aérea superior, e eu tenho a traqueia, que é via aérea inferior, uma vez que já está, ó, lá dentro da minha cavidade torácica. Então, na porção, segundo a divisão de porção de condução anatômica, eu tenho órgãos de vias aéreas superiores, vias aéreas inferiores. Já na porção de respiração, é onde de fato ocorre a troca gasosa, que vocês vão aprender lá na fisiologia, que é um processo chamado de hematose, né, que ocorre lá dentro dos pulmões, onde ocorre a absorção de oxigênio e eliminação de gás carbônico, né, que como vocês viram, acabaram de ver no sistema circulatório, o sangue ele precisa sofrer lá na pequena circulação essa troca gasosa. E onde acontece isso? Dentro de um mecanismo do pulmão, uma estrutura anatômica do pulmão chamada alvéolos. E aí, por uma diferença de pressão, né, e de capilares sanguíneos, acontece essa troca do oxigênio. O sangue fica rico em oxigênio e elimina gás carbônico. Fica pobre em gás carbônico. Essa é a porção de respiração. Dentro dos pulmões, nos alvéolos pulmonares, que é essa estrutura aqui, ó, que lembra o formato de um saco. É chamado de saco alveolar. E aí a segunda divisão, que eu tenho falado para vocês desde o início da aula. A divisão de vias aéreas superiores. Nós temos o nariz, que é a função olfatória, a lente condutora e de filtragem. E a faringe, que tem a função lá estritamente ligada ao sistema digestório. É aquela membraninha ali que é responsável por encaminhar o alimento para fazer com que esse alimento tenha a destinação correta dele, que é o sistema digestório, para que ocorra a digestão e absorção de fibras, nutrientes e etc., que não vem o caso nessa aula. Então, quais são os componentes das vias aéreas superiores? Apenas o nariz e a faringe, diferente da composição das vias aéreas inferiores, onde nós teremos ali a laringe, responsável pela fonação, traqueias e brônquios. E aí, quando a gente for estudar sobre brônquios, vocês vão ver que ainda há uma outra fragmentação, né? Ele vai se ramificando e vão formando bronquíolos e além dos alvéolos pulmonares. Assim como a gente estudou a questão dos vasos sanguíneos lá no sistema circulatório, né? Que eles vão se ramificando, vão reduzindo o tamanho cada vez mais para que consiga de fato efetuar a função deles, a função efetora. E aí, em relação ao nariz, nós temos o nariz externo. Nariz externo é o nariz que a gente tem contato, que a gente consegue visualizar, né? Que algumas pessoas gostam de mais, outras pessoas gostam de menos, tentam fazer a correção cirúrgica, né? Que é um procedimento estético chamado de rinoplastia. Então, essa é a porção externa do nosso nariz. E nós temos também a cavidade nasal e os seios paranasais. Para que vocês se lembrem dos seios paranasais, é extremamente importante vocês se lembrarem da aula de anatomia de sistema esquelético, principalmente em relação aos ossos do crânio. O nariz externo ele é responsável pela passagem para o ar, né? Uma estrutura de condicionadores do ar que filtra, aquece e umidifica. Então, lembra lá daquelas vibriças nasais que eu comentei para vocês no início da aula? Ela tem como função a filtragem. E essa filtragem do ar ela vai englobar o quê? O aquecimento do ar e também fazer com que esse ar se torne úmido, né? Ele fique umidificado. É muito comum a gente ouvir, por exemplo, que pessoas que têm ar-condicionado em casa, mas que apresentam problemas respiratórios, precisam comprar um umidificador de ar, né? Que é aquele aparelhinho que vende na farmácia que fica jogando um vapor, né? Ou então é recomendado que esse tipo de pessoa, quando está um clima muito seco, né? A umidade do ar está rarefeita, que coloque uma toalha molhada na cabeceira da cama,
ou coloque um balde de água no quarto. Isso porque às vezes o sistema respiratório sozinho não vai conseguir umidificar esse ar, que é extremamente importante. O que significa isso? Essa pessoa ela pode ter alguma patologia inerente à condição clínica, né, de saúde dela, e aí como o sistema respiratório dela não dá conta, a gente precisa de uma ajuda externa, né, porque é lá no nariz, lá na cavidade nasal que isso acontece. É visível no plano mediano da face, aí lembra lá dos planos de corte da anatomia, ele está bem no meio do rosto, correspondendo ao vértice da pirâmide, denominado de raiz, e o inferior à base. Então, o vértice, a raiz do nosso nariz, é ali próximo às sobrancelhas. E a base é onde há duas aberturas em findas, chamadas de narinas, que é separada por um septo, que é o nosso conhecido septo nasal. O que é a pessoa que tem um desvio de septo? É quando a gente observa a cavidade da narina dessa pessoa, desse paciente, e observa que, em vez de ter continuidade, acaba que a gente consegue, ao jogar a luz, observar a luz na outra narina, por exemplo, né? Ou perfuração de septo, isso é comum também. Que se comunicam com o meio externo com a cavidade nasal. O ponto mais projetado é o ápice. Entre ele e a raiz estendem-se o dorso do nariz. Composto por tecido osteocartilagíneo, o que significa isso? Ele é composto por osso e por cartilagem, né? Além dos ossos nasais e das porções das duas maxilas, formam uma abertura piriforme. A cavidade nasal comunica-se com o meio externo através das narinas situadas anteriormente com a porção nasal da faringe, posteriormente, dividida em metade direita e esquerda pelo septo nasal. Nós temos a narina direita e a narina esquerda. E as conchas, elas existem para aumentar a superfície mucosa da cavidade nasal, pois essa superfície mucosa que umedece o ar inspirado. A cavidade nasal pode ser dividida em vestíbulo, região respiratória e região olfatória, que aí eu consigo explicar para vocês mostrando a peça, né? E aí o nervo responsável pela olfação é um nervo craniano, um par de nervo craniano chamado nervo olfatório. A região olfatória no homem é bastante reduzida, restringindo-se à concha superior e ao terço superior do septo nasal. Então, as mulheres anatomicamente têm um benefício em relação à olfação, né? A mucosa ela é extremamente vascularizada, então é por isso que é comum também algumas pessoas terem sensibilidade a ter epistaxe, que é uma condição de sangramento nasal, quando o nariz começa a sangrar, porque é uma região que tem muita vascularização. Então, qualquer vasinho que rompe ali começa a sangrar com facilidade, né? E além de aquecer o ar expirado, tem grande poder de absorção, o que é aproveitado para a administração por via nasal de substâncias medicamentosas. Então, é por isso, né, que quando as pessoas utilizam um medicamento, é conhecido por... é um descongestionante nasal. Não vou fazer aqui merchandising de propaganda, né, mas é aquele medicamento utilizado para desentupir o nariz. É por isso que ele tem essa classificação de descongestionante nasal. Por que se tem um efeito muito rápido dessa medicação? Porque nós estamos colocando uma medicação diretamente numa área que é altamente vascularizada. Se ela é altamente vascularizada, isso significa que essa medicação vai conseguir alcançar a corrente sanguínea de uma forma muito rápida e muito mais fácil. Então, é por isso que dá aquele efeito bem rapidinho de alívio, né, de desentupimento do nariz quando há um excesso de muco, um excesso de secreção. E aí nós temos os seios paranasais, né? Paranasais, ao lado do nariz, que são algumas cavidades localizadas em alguns ossos do crânio, como o osso frontal, o osso maxila, o osso esfenoide e o osso etimoide, porque esses ossos se relacionam com a cavidade nasal, bucal, com a órbita e a fossa anterior do crânio. Então, são ossos que apresentam cavidades. E aí aqui, ó, tem toda a divisão para vocês conseguirem observar do que eu falei para vocês e tentar identificar na imagem. Nós temos as narinas, narina direita, e na imagem não dá para ver a outra narina,
a narina esquerda, que também são chamadas, na nomenclatura antiga da anatomia, de coanas. Nós temos o septo nasal, que é a porção de divisão das narinas, que é composta pela parte cartilagínea, a parte da cartilagem do septo, e nós temos a parte óssea, né, que é a lâmina perpendicular do osso etmóide e do osso vômer. O osso vômer é aquele osso onde a gente consegue observar no crânio que tem o buraquinho do nariz, se vocês se lembram. E aí nós temos as conchas nasais. A concha nasal superior, concha nasal média, superior, média e inferior. E meato, superior, médio, inferior, vestíbulo, região olfatória ou região respiratória. E aí nós temos os seios, né? Os seios paranasais, né? O seio esfenoidal, que é posterior, próximo ao osso esfenoide. Seios etimoidais e maxilares, né? Na região lateral. E o seio frontal, que é o seio superior. São nesses seios paranasais, nesses ossos que têm cavidades, que são ossos que estão em comunicação com os olhos, com o sistema olfatório, com a boca, é onde geralmente acumula secreção. E aí o acúmulo de secreção por algum processo inflamatório aguça um quadro que a gente conhece por sinusite, né? Que é muito comum e muitas pessoas sofrem com esse agravo. E aí nós temos a faringe, né? Cavidade nasal aqui, ó, em azul. E aí nós temos próximo à cavidade nasal uma divisão dessa faringe, né, em 3 porções. A faringe ela inicia ali perto da cavidade nasal e aí por isso ela é denominada, ela é um órgão comprido. Toda essa porção aqui é chamada de faringe, mas ela tem 3 divisões. A nasofaringe, que está em contato com a cavidade nasal, a orofaringe, em contato com a cavidade oral, e a laringofaringe, que é a porção distal da faringe, que está em contato com a laringe. É um tubo muscular associado entre os dois sistemas, respiratório e digestório, situando-se posteriormente à cavidade e à parte nasal superior, oral média e a laringe a porção inferior, como eu mostrei na imagem para vocês. Nesse canal, a passagem de alimento ingerido e do ar expirado. Na parte lateral da parte nasal da faringe, apresenta-se o ósseo da faringe da tuba auditiva, que é uma abertura em fenda que marca a desembocadura da tuba auditiva que se comunica com a cavidade timpânica, né? E esta comunicação explica como infecções da faringe podem propagar para a orelha média e virar uma infecção de ouvido. Ah, professora, por que uma infecção de garganta acabou atacando o ouvido? Justamente por esse processo anatômico, né? Tanto que também um outro exemplo que eu tenho para falar para vocês é em relação a uma perca auditiva que eu tenho do ouvido direito, né? E aí eu tive que fazer uma ultrassom guiada pelo nariz para conseguir acesso ao ouvido, né? Porque anatomicamente a gente tem essa estrutura aqui chamada de osteofaringe da tuba auditiva, que entra em contato com a tuba auditiva. Então, se alguma bactéria, um vírus conseguir alcançar a minha garganta, facilmente ele consegue acesso ao meu ouvido. E é por isso que é muito comum ter uma infecção de garganta recorrente associada a uma infecção de ouvido. Né? E aí a faringe, né? Nós temos o istmo da fauces, né? Que fica aqui ainda na cavidade oral, a gente consegue observar, ó, nessa setinha vermelha. O palato mole, se vocês lembrarem lá do osso palatino, ele é um osso pequenininho que dá mais ou menos até a metade do céu da boca. A outra metade, ela é compensada com essa região aqui chamada palato mole, de tecido conjuntivo, né? E aí nós temos o ósseo faríngeo da tuba auditiva, que a gente não consegue observar aqui na imagem. Depois da faringe, né, terminou a porção inferior da faringe, a porção distal da faringe, nós encontramos a laringe, que é um órgão tubular situado no plano mediano e anterior do pescoço. Então, onde é que está situada a laringe? Tá? Plano mediano, no meio, anterior do pescoço, na frente. Além de ser uma via aerífica, é um órgão responsável pela fonação. Então, nós temos aqui, ó, faringe, laringe, para só depois chegar na traqueia.
né? E o esqueleto da laringe é cartilaginoso, é formado por cartilagem, né? Assim como a gente tem a maior parte dele, a cartilagem tireoide, é onde está a glândula lá tireoide, que é responsável pela liberação de hormônios. E apresenta também a cartilagem cricóidea, que vocês conhecem vulgarmente pelo nome de gogó, que é chamado de pomo de Adão, né? Essa é a cartilagem cricóidea. E a aritenoide e a epiglótica, né? Onde a gente tem a epiglote. Nessa daqui é a laringe, a nossa laringe, né? Então a porção proximal da laringe, onde começa a laringe, ela é demarcada pelo osso hioide, que é um osso de forma irregular. Nós temos a epiglote, aqui a lâmina da cartilagem tireoide, onde se situa a glândula tireoide, os ligamentos vocais, lembrando que a laringe, ela é, além de uma via aerífica, é o órgão de fonação, a cartilagem cricóidea, que é a cartilagem situada ali próximo ao pomo de Adão, que é o gogó, ela é mais proeminente no sexo masculino, e por fim, a traqueia. E aqui a gente consegue observar uma imagem das pregas vocais. A prega vocal fechada e a prega vocal aberta, né, que é um tecido muscular. E como é que é produzido o som? Através da vibração produzida pela saída do ar pela traqueia. Então, toda vez que o ar sai é quando as cordas vocais começam a tremer e eu consigo a fonação, eu consigo liberar, emitir um som através da minha boca. Traqueia e brônquios, mais abaixo, né? É uma estrutura, o que é a traqueia? É uma estrutura cilindroide, então ela lembra um cilindro, né, formado por uma série de anéis cartilaginosos, todos no formato de um C. Porque a traqueia também está situada na parte medial anterior do nosso pescoço. E aí, se vocês se lembrarem lá do sistema esquelético, o que está na parte posterior do meu pescoço? Né, é o meu canal vertebral, canal medular, onde eu tenho a coluna vertebral. Então, esses anéis cartilaginosos, eles são em formatos de C, porque ele tem como função proteger a frente da minha traqueia, uma vez que atrás ela já está protegida por ossos, né? Aí aqui falo, a parede posterior desprovida de cartilagem constitui a parede membranácea da traqueia, que apresenta uma musculatura lisa, que é o músculo traqueal, porque está em contato com os ossos da coluna vertebral. Cartilagens traqueais são rígidas suficientemente para impedi-la de entrar em colapso. Assim fica assegurada a mobilidade e a flexibilidade. Né? E aí a traqueia e os brônquios. A traqueia é um tubo mediano, que sofre um desvio ligeiro para a direita, próximo à sua extremidade anterior, antes de se dividir nos dois brônquios principais, direito e esquerdo. Né? Então, eu tenho aqui os brônquios de primeira ordem, que é a primeira subdivisão da traqueia, onde a gente encontra aqui um ponto chamado de carina. E aí vamos ter os brônquios de primeira ordem, brônquios são os brônquios principais. O brônquio lobular, que são os de segunda ordem, que estão localizados nos lobos pulmonares, que eu vou explicar para vocês o que é. E os brônquios de terceira ordem, que são os brônquios segmentares, estão bem lá nas extremidades. E isso constitui a árvore brônquica. E aí, se vocês colocarem a imagem de cabeça para baixo aqui, ó, vai lembrar uma árvore mesmo. É por isso que recebe esse nome. Né? Aí é como aqui na imagem eu consigo mostrar para vocês. É uma estrutura cilindroide e aí tem vários anéis cartilagíneos em formato de C. Né? E a parede posterior ela não tem cartilagem, porque aqui atrás passa a coluna vertebral. Os brônquios, nós temos os brônquios, ó, subdivisão da traqueia. Nessa subdivisão aqui a gente recebe o nome de carina, que eu expliquei para vocês. Os brônquios principais, primeira ordem ou primários, brônquios de segunda ordem e os brônquios segmentares. E aí, nós temos uma camada de proteção do pulmão, assim como nós temos em todos os órgãos, que eu já andei explicando para vocês. Né? São os órgãos principais da respiração, como vocês têm conhecimento. Eles são responsáveis por captar o oxigênio inalado e desprendem o dióxido de carbono. A região do mediastino está localizada no meio, onde é ocupado pelo coração, que vocês viram lá no sistema respiratório, e há duas porções nessa região, né, a superior e inferior.
que é dividido anteriormente pelo pericárdio. Na parte medial contém também uma parte do pericárdio, posterior fica atrás do pericárdio. Anterior, na frente do pericárdio, medial é onde tem o pericárdio e atrás do pericárdio a região posterior. E cada pulmão, assim como o coração, que tem essa membraninha de proteção, chamada pericárdio, o pulmão ele está envolto, ele fica protegido por um saco seroso, que é completamente fechado, denominado de pleura. E aí, assim como o pericárdio, assim como o periósteo, assim como outras membranas, nós temos a parte da pleura, que está intimamente ligada ao pulmão, e a parte da pleura que está localizada mais externa ao pulmão. E entre uma pleura e outra há um espaço imaginário ali onde passa um líquido que é responsável por lubrificação, para que a própria pleura não entre em atrito, né? Ela é dividida então em 2 folhetos: pleura pulmonar, ou chamada também de pleura visceral. O que é a pleura pulmonar ou pleura visceral? Como o próprio nome já diz, pulmonar, visceral. Está diretamente em contato com o pulmão. Reveste a superfície do pulmão e mantém continuidade com a pleura parietal, que é a pleura mais externa, que recobre a face interna da parede do tórax. Não confundam, recobre a face interna da parede do tórax e não do pulmão. E entre as pleuras pulmonar e parietal há um espaço virtual, a cavidade da pleura, que contém uma película de líquido de espessura capilar que permite o livre deslizamento. E há uma pressão subatmosférica, né, que é onde passa o líquido pleural, é responsável por essa lubrificação entre uma pleura e outra, uma camada e outra, né? Os pulmões são órgãos de forma cônica e apresentam um ápice superior, uma base inferior e 2 faces. Face costal, em relação à costela, e a mediastinal, que é voltada para o mediastino, lá onde está situado o coração. A base localizada de encontro com o músculo diafragma, que separa o tórax do abdômen, é chamada de base diafragmática, que eu consegui explicar isso pessoalmente para vocês em sala de aula. E aí nós temos uma diferença anatômica importante em relação ao pulmão direito para o pulmão esquerdo. O pulmão ele é dividido em lobos, né? O que significa o lobo? Eu tenho um pulmão lá de um tamanho grande, e aí eu dividi esse pulmão em algumas porções para eu conseguir estudar ele de maneira mais fácil, mais facilitada. Quem foi que descreveu a anatomia lá atrás, né? Então, no pulmão direito, eu tenho o lobo superior, lobo médio e lobo inferior. No pulmão esquerdo, eu só tenho a presença do lobo superior e o lobo inferior. Por quê? Lembra lá que eu tenho um órgão aqui no meio chamado coração, que ele está situado no mediastino, mas com a sua base e seu ápice levemente voltado para a região esquerda, né? Então, anatomicamente, o pulmão esquerdo ele é preparado de um tamanho reduzido para comportar a estrutura cardíaca. E como são divididos esses lobos? No pulmão direito, entre o lobo superior e o lobo médio, eu tenho uma fissura denominada de fissura oblíqua, que é de um formato oblíquo. Na imagem eu consigo mostrar para vocês mais à frente. Entre o lobo médio e o lobo inferior, eu tenho uma fissura horizontal, que é uma fissura horizontal, como o próprio nome já diz. Já no pulmão esquerdo, como eu só tenho 2 lobos, eu só tenho a presença de uma fissura, que é a fissura oblíqua. Né? Aí a pleura, aqui tem um desenho da pleura que vocês conseguem observar melhor. Pleura pulmonar, ela reveste o pulmão, então está aqui dentro, ó, a pontinha dela, também chamada de pleura visceral. E a parietal recobre a face interna da parede do tórax. E aqui entre uma e outra, eu tenho o que a gente chama de cavidade da pleura, onde vai passar o líquido pleural. E aqui, ó, os lobos pulmonares. Lobo superior, lobo médio, lobo inferior. Fissura horizontal, como o próprio nome já diz, ó, ela está horizontal. Fissura
oblíqua, olha a disposição oblíqua dela. E aqui, ó, lobo superior, lobo inferior. Nós só temos a fissura oblíqua. Observem que ele é de um menor tamanho, porque aqui a gente vai ter o órgão oco, que funciona como bomba, chamado coração. Na face mediastinal, cada um dos pulmões apresenta uma fenda em forma de raquete, que é chamada, essa fenda aqui, ó, que lembra uma raquete, é chamada de hilo pulmonar. São onde adentram os vasos sanguíneos, né? Aí vocês têm que lembrar lá da artéria pulmonar, dos grandes vasos, os chamados vasos da base. Onde é que eles adentram o pulmão? Numa estrutura em forma de raquete, chamada hilo pulmonar, que aí é onde vai acontecer a troca gasosa e o sangue vai retornar através da pequena circulação para o coração para ser enviado para o resto do corpo. E aí a aplicação clínica para vocês conseguirem entender o que é a pleura, né? O que a gente ouve falar de derrame pleural? O que é o derrame pleural? A gente tem a pleura parietal e a pleura visceral, e entre uma pleura e outra há um acúmulo do líquido, né? Derramou, por isso que é chamado de derrame, que aí acaba comprimindo um pulmão, seja no exemplo aqui é o pulmão direito ou o pulmão esquerdo. E aí se tem um líquido ali aumentando a pressão, o que vai causar a esse paciente? Principalmente dor torácica, tosse e dispneia, que é a dor para respirar, né? Porque o pulmão ele é criado para trabalhar num formato e num tamanho específico. Se eu tenho algo que não é presente ali, um excesso de líquido, eu vou ter uma consequência em decorrência da patologia. E as causas do derrame pleural são doenças cardíacas que estão descompensadas, insuficiência renal, tuberculose, pneumonia, são várias as causas, né? E aí, ó, o pulmão, ele tem forma cônica, que eu falei para vocês, lembra um cone, né? Por isso que é uma forma cônica. Tem o ápice do pulmão em cima e a base, então ele é diferente do coração, né? Que é o contrário. Nós temos a face costal. Costal não é de costas, tá? Costal, a face costal é a face que está em contato com as costelas. Então, é a frente do pulmão. A face mediastinal, onde vamos ter aqui a inserção do coração. E a face diafragmática, onde se insere o músculo diafragma. E aí nós temos os lobos, que já comentamos, o hilo do pulmão e a raiz do pulmão, onde se adentram os nervos, os brônquios e os bronquíolos. Pulmão direito, para relembrar, nós temos o lobo superior, lobo médio, lobo inferior, fissura horizontal, fissura oblíqua. Pulmão esquerdo, lobo superior, lobo inferior, apenas a fissura oblíqua. Né? E aí o músculo diafragma ele está situado logo aqui abaixo, ele é o músculo responsável por auxiliar a respiração, né? Que é o aumento do volume da caixa torácica durante a inspiração. Então, expirou, o músculo vai para cima. Inspirou, o músculo volta à sua posição de repouso, que aí auxilia a caixa torácica comprimir e relaxar, para encher o pulmão de ar e para soltar o ar. Nós temos um espaço morto, né? Dentro do pulmão, a gente tem que lembrar o pulmão como uma bexiga de ar, né? Uma bexiga de ar, se ela não tiver nada dentro dela, ela vai colar, né? Ela vai colar e a gente nunca mais vai conseguir encher aquela bexiga. Acontece isso, por exemplo, quando a bexiga está vencida, que ela estraga, né? Então, nós temos dentro do pulmão uma área chamada espaço morto anatômico, que é o ar que nunca vai alcançar a área de troca gasosa. Ele é expirado primeiro e inspirado por último. E ele é importante que ele permaneça ali, que não aconteça a troca gasosa e ele vai diretamente para a corrente sanguínea, porque dentro do pulmão nós temos a presença de um líquido chamado líquido surfactante, né? Lembra lá da bexiga, o exemplo que eu dei da bexiga para vocês? A bexiga, dentro dela, ela tem um pozinho. O que esse pozinho faz? Ele é responsável
por não deixar a bexiga grudar, a bexiga colar uma na outra, porque se isso acontecer eu não consigo encher mais a bexiga. Mesma coisa o pulmão. A presença do surfactante, ele permite que o pulmão não venha a colabar. O que significa isso? Colabar. Que o pulmão não grude, né? Porque se ele colar uma víscera na outra, ele não vai conseguir mais se expandir, não vai conseguir mais efetuar o mecanismo de respiração. E aí, esse é o epitélio respiratório, é um epitélio colunar cilíndrico, né? Ele é colunar porque ele está em colunas, e cilíndrico, lembra cilindros, além de ser ciliado, né? Tem vários cílios. Vocês vão conseguir observar isso lá na disciplina de histologia. E o processo de hematose, o que é hematose? Acontece lá nos alvéolos, como eu mencionei para vocês, e é a troca do gás carbônico pelo oxigênio. E aí tem algumas atividades aqui de fixação que vocês devem fazer, e eu vou abrir o fórum na próxima semana. Eu vou colocar o nome do aluno. Por exemplo, aluno João. Aluno João vai responder para mim a pergunta 5, para que não ocorra o problema que a gente teve no primeiro fórum, de todas as respostas, ou a grande maioria delas, serem extremamente iguais. Então, a gente vai trabalhar dessa forma para que fique bem proveitosa e para todos vocês trabalhem e executem as tarefas, né? Se você gostou, se inscreve, dá like no meu canal, curte e comenta. Brincadeira, não precisa de nada disso que eu vou acabar com esse canal depois. Não nasci para ser youtuber, mas é um sacrifício que eu faço por vocês. Saudades, espero que esse período passe logo para que a gente retorne para nossa aula presencial o quanto antes. Estou à disposição para as demais dúvidas. Tentei fazer uma aula mais condensada porque eu entendo que ficar assistindo vídeos muito longos também podem se tornar cansativos, né? Até a próxima!